Começando mais um vídeo aqui no canal, estamos com Eletrônica Analógica 2 com a matéria sobre osciladores e temos este exercício que temos que projetar um oscilador Hartley. Antes de começar a projetar, vou explicar como é que funciona este tipo de oscilador. E o principal objetivo deste oscilador é a geração de frequências de rádio de forma estável e contínua. Ele é formado por uma bobina com derivação central e um capacitor em paralelo com essa bobina. No nosso caso, temos duas bobinas ligadas em série e no meio delas está ligada a altera. Como podemos ver, essa linha vai até a altera aqui conectada. Esta parte do circuito chama-se circuito tanque, porque este é quem oscila, ou seja, a oscilação vem daqui, desta parte aqui do circuito tanque. E como é que este circuito oscila? Quando ligamos este circuito, temos aqui uma tensão que vai passar por este capacitor que está descarregado, vai chegar aqui no circuito tanque, onde cria um campo magnético na bobina L2, porque ela está ligada à altera, como podemos observar aqui nesta figura. Ou seja, esta bobina armazena energia, só que depois, quando a bobina já tem uma quantidade boa de energia, ela começa a descarregar a sua energia através desse capacitor C4, carregando ele. Ou seja, quando a bobina descarrega a energia, ele carrega o capacitor. Daí ele vai se descarregar pela bobina L1, que seria um fio aqui. E esta bobina vai armazenar energia em forma de campo magnético. Quando acabar a carga do capacitor, a energia desta bobina vai carregar de novo o capacitor e vai descarregar de novo na outra bobina L2, e assim o ciclo vai se repetir. Ou seja, estes três componentes estão aqui trocando energia entre eles. Ou seja, temos a bobina, depois capacitor, depois bobina, depois capacitor outra vez. Este é um ciclo repetitivo. E esses elementos, como têm resistências internas, a um certo tempo eles param de oscilar, e daí é que entra este transistor, que ele vai permitir com que eles fiquem oscilando de uma forma estável. E é assim que este oscilador funciona. Agora podemos passar para o desenvolvimento prático, ou seja, o projeto do oscilador no caso. E como referência nós vamos usar o transistor 2N555, e de acordo com o datasheet do transistor, para uma corrente de IC igual a 2 mA, tem-se um beta, que seria o ganho de 150. E aqui vamos usar a tensão total, que será igual a 26 mV, que seria a tensão padrão para análise AC, e a tensão da base emissor, que é 0,7 volts. Com base nesses dados, podemos encontrar a tensão VCE. A tensão VCE será dada por VCC dividido por 2. E a tensão que nós vamos usar aqui para este circuito será de 9 volts. Então teremos aqui 9 dividido por 2. Isto vai ser igual a 4,5 volts. A primeira condição é de que a resistência 1 em paralelo com a resistência 2 deve ser maior que o ganho vezes o RE, que seria a resistência do emissor na análise de corrente alternada. E a outra condição deve ser maior ou igual a 10 vezes R2. Então teremos aqui beta RE, que é igual a beta vezes o RE é dado pela tensão total sobre IC. Então isto será igual a 150 vezes a tensão total, como vimos, é de aproximadamente 26 mV. Teremos 26 vezes 10 a menos 3 dividido pelo IC, que é 2 vezes 10 a menos 3. Então teremos aqui um valor de 1,95 kΩ, sendo que IC é aproximadamente igual a IE, que é 2 mA. O C seria a tensão do coletor, seria o mesmo valor de UCC, que seria igual a 9 volts. Nós vamos considerar esta condição aqui, em que a tensão do coletor é a mesma que a tensão da fonte de 9 volts. E para isso, agora podemos calcular a tensão UCE. Será igual a UC menos UE. Menos UE será igual a UCE
menos o CC. Então teremos menos o E sendo igual, o CE foi 4,5 volts, menos 9. Então menos o E será igual a menos 4,5. Então o E será igual a 4,5 volts. E como já temos a tensão do emissor, podemos calcular a resistência do emissor, que será igual a tensão no emissor dividido pela intensidade no emissor. Isto será igual a 4,5 dividido por 2 vezes 10 a menos 3. Então a resistência do emissor será igual a 2,25 kΩ. Já temos a resistência do emissor, já temos a tensão do emissor, já temos a tensão do coletor emissor. Agora, com base nessa fórmula aqui, podemos encontrar o valor da resistência R2, no caso. Então, aqui, nós dissemos que R1 tem que ser maior ou igual a 10 vezes R2. E aqui vamos considerar uma resistência de 47 kΩ. Agora, vamos isolar o R2 nesta fórmula. Teremos R2, então teremos aqui R1 é maior ou igual a 10 vezes R2. Então, isto é a mesma coisa escrever R1 sendo igual a 10 vezes R2. Agora vamos isolar R2. R2 será igual a R1 sobre 10. R2, R1, como dissemos, é 47 vezes 10 elevado a 3, dividido por 10. Então, teremos R2 sendo igual a 4,7 kΩ. Agora vamos verificar se esta condição foi satisfeita. A 4,27 kΩ. Então, o paralelismo deu 4,27 kg, que deve ser maior que o beta RE, que deu 1,95 kΩ. Então, esta condição está satisfeita porque 4,7 é maior que 1,95 kΩ. Agora vamos passar para a projeção do tanque de realimentação, que seria esta parte aqui do circuito tanque. Nós vamos considerar uma frequência de 300 e o valor da capacitância sendo de 1 nanofarad, que seria um valor típico para esse tipo de aplicações. A fórmula é frequência será igual a 1 sobre 2π raiz quadrada de indutância total vezes o valor da capacitância. Então, aqui vamos isolar a indutância total, porque nós queremos encontrar o valor de L1 e L2. Já temos o valor deste capacitor do circuito tanque, que nós dissemos que é de 1 nanofarad. Teremos aqui F ao quadrado sendo igual a 1 sobre 4π vezes a indutância total vezes o valor da capacitância. Então aqui teremos a frequência ao quadrado vezes 4π vezes a indutância total vezes o valor da capacitância sendo igual a 1. Agora vamos isolar a indutância total. Será igual a 1 sobre a frequência ao quadrado vezes 4π vezes o valor do capacitor. Então aqui teremos a indutância total sendo igual a 1 sobre 300 vezes 10 elevado a 3, tudo ao quadrado vezes 4π. Aqui deve ser ao quadrado. Sim, porque 2 elevado a 2 dá 4 e π ao quadrado, sim. Então aqui teremos ao quadrado, aqui ao quadrado
aqui ao quadrado, vezes o valor do capacitor, que foi 1 vezes 10 a menos 9. Então, a indutância total será igual a 281,45 microhenry. E nós sabemos que indutância total é igual a L1 mais L2, ou seja, as somas das indutâncias. Se nós considerarmos a indutância 1 sendo igual a 40 microhenry, teremos, já temos o valor de L1, já temos o valor da indutância total, então vamos isolar o L2. L2 será igual à indutância total, a indutância 1, então teremos L2 sendo igual a 281,45 vezes 10 a menos 6, menos este valor aqui que seria 40 vezes 10 a menos 6. Então L2 será igual a 240 microhenry. Agora, aqui tem um aspecto que temos que saber. Para gerar uma oscilação deste circuito, o ganho do amplificador deve ser selecionado maior ou pelo menos igual à razão das duas indutâncias. Ou seja, o ganho que seria representado por AV tem que ser maior ou igual a L1 sobre L2. E para que isso aconteça, o capacitor de bypass foi escolhido de modo a se ter um ganho elevado no circuito, ou seja, para satisfazer esta condição aqui. E de seguida vamos dimensionar os valores para o capacitor de acoplamento de bypass. O capacitor de acoplamento que nós vamos usar é de 100 nanofarad, e o capacitor de bypass, que seria o capacitor C1, seria de 10 microfarad. Assim, já dimensionamos todos os valores, agora podemos passar para o desenho do circuito. Vamos usar o software Multisim, que é um software típico para este tipo de circuito, e veremos como o indutor XRF influencia na saída do circuito, ou seja, na sua onda que vai gerar através do osciloscópio. XRF, nós vamos usar 2 mH, e veremos que, variando este valor de XRF, é possível verificar que este valor XRF participa ativamente na saída do circuito oscilador, sendo que quanto menor o valor deste XRF, tem-se maior valor na amplitude da onda. Isso faz perceber que este valor também é importante no projeto. Como eu disse anteriormente, nós iremos usar o software Multisim. O que eu fiz basicamente foi desenhar através do circuito. Já temos aqui o VCC de 9 volts, temos a resistência 1 de 47 kΩ, resistência 2 de 4.7 kΩ, a indutância XRF, que seria variável, podemos alterar este valor para verificarmos como será a saída. Temos o tipo de transistor que usamos, 2N5551, a resistência RE1, que seria 2.25 kΩ, o capacitor, este de bypass, que seria 10 microfarad, temos este de acoplamento de 100 nanofarad, temos aqui o circuito tanque, 240 microhenry, 40 microhenry, 1 nanofarad. Então, o que eu fiz? Primeiro puxei o osciloscópio aqui para a área e conectei aqui na saída, e o pino negativo conectei à terra. E para este aqui, que seria um medidor de frequência, ou seja, frequency counter, encontrei aqui no sidebar à direita, conectei aqui na saída para vermos qual seria a frequência. A ideia é encontrarmos uma onda senoidal contínua, para ver, e daí iremos verificar que o circuito está em funcionamento correto. Então vou fazer run simulation. Vamos ver primeiro qual seria o comportamento da onda senoidal no caso. Como podemos observar, temos esta onda senoidal contínua. Temos aqui os valores aqui em diferentes tempos, como podemos observar. É só colocar aqui no time base 5 microsegundos por division, e aqui no scale, no caso 1 volt por division. O channel B não vamos usar porque eles não estão conectados, só vamos usar o channel A. Então aqui deixamos Y barra T, deixamos corrente contínua e no alto.
e podemos observar aqui esta onda com as diferentes tensões aqui. Agora, para a frequência, nós projetamos para uma frequência de 300 kHz e aqui neste frequency counter temos que ter um valor próximo a esse. Então, clicando aqui, teremos exatamente 300.280, ele vai variando com base nessas configurações de sensibilidade e trigger level. Então, podemos dizer que o circuito foi projetado corretamente e temos esta onda senoidal resultante. E assim terminamos com o vídeo.